Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 15 de março de 2024, 6 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 11 horas da manhã lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Estou gravando o vídeo um pouco mais cedo porque hoje é mais um dos dias que eu tenho que fazer uma série de exames aí. Então, mas tá tudo bem também com a minha saúde, tá? São só exames de rotina, não tem nada demais. Eu tenho que ir daqui a pouco lá para o médico fazer isso e então estou gravando o vídeo mais cedo. Qualquer novidade, eu atualizo vocês no Twitter ou no vídeo de amanhã. Né? Bom, o que a gente tem de novidade aqui? Os russos fizeram um grande ataque com o drone Shahid 136 de ontem para hoje. 27 drones foram lançados e todos os 27 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, muito embora tenha havido prejuízos aqui em Vinnytsia e Odessa. Né? Muitas vezes o drone, quando ele é derrubado, ele ainda atinge estruturas, ainda atinge alguma coisa. Né? A grande notícia do dia foi o ataque à refinaria de Kaluga, perto de Moscou. Não é uma refinaria grande, ela é uma das menores na Rússia, mas é a mais moderna, é a mais recente. É uma que tinha acabado de ficar pronta e entrar em operação e já saiu de operação aqui em Kaluga. Mais um grande ataque com drones ucranianos aqui. Na região de Belgorod, o pessoal, os russos estão apavorados porque estão dizendo até que tropas ucranianas estão chegando de helicóptero, é uma verdadeira invasão da Rússia e coisa e tal. Eu não sei se isso é verdade não, tá tudo muito nebuloso ainda, eu acho que ainda é mais o raid lá da Religião Liberdade da Rússia, do Corpo Voluntário Russo e do Batalhão Sibéria, mas de qualquer forma o pessoal está apavorado aqui em Belgorod. As defesas antiaéreas russas estão fazendo um estrago, né? Porque na ânsia de derrubar os drones, eles acabam atingindo alvos civis aqui na região. Né? Na linha de frente, infelizmente, nós tivemos dois desdobramentos muito ruins. Né? Um aqui em Avdiivka, em que os russos conseguiram avançar aqui próximo a Berdych. Não é uma área grande, mas é uma área preocupante, porque Berdych faz parte da linha de defesa aqui, né, nessa região, entre Tonenk e Berdych. Espero que seja algo contido pelos ucranianos aqui. E da mesma forma, aqui em Oryhiv também, os russos conseguiram avançar alguma coisa aqui próximo de Verbovê. E da mesma forma, não foi uma área enorme, avançada, mas é uma área que preocupa, porque justamente pega as áreas mais altas aqui e deixa as demais posições defensivas ucranianas numa situação ruim. Né? Mais uma vez, vamos torcer para isso ser resolvido muito em breve. Né? No campo diplomático, uma coisa que chamou atenção foi a conjunção na França para apoio incondicional à Ucrânia. Né? O Macron falou que vai mandar tropas, o líder lá do primeiro-ministro da França, a França é presidencialista, então o primeiro-ministro não tem tanto poder assim, né? Mas ainda assim, ele também apoiou o discurso do Macron e até a Marine Le Pen, que é a candidata da oposição, falou que concorda com essa visão do Macron de que tem que mandar tropas para a Ucrânia. E aí a grande questão que todo mundo está se perguntando é o que mudou, né? Por que o Macron está tão preocupado assim? E a resposta para isso a gente vai ver pode ser na África. A petição de descarga continua faltando ainda 37 assinaturas, mas essa demora é porque está num período lá justamente que a Câmara americana não está em sessão. Então ela retorna à sessão na terça-feira, dia 19. Imagina-se que vai ser rápido de concluir as assinaturas da petição de descarga na semana que vem. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Sagat Bordiev, Barulhinho de Mobilete e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, lembrando, gente, hoje é o último dia, tá? Hoje, no final do dia, eu vou desligar as chaves do Pix, vou começar a fazer a consolidação lá da campanha. Eu sei que a gente passou de 90 mil, eu não fiz a consolidação, o valor que a gente está agora, né? Eu acho que dá para chegar em 100 mil, tá? Hoje, quem puder doar ainda alguma coisa para nossa vaquinha, hoje é o último dia, tá aqui a chave. Pode usar também o e-mail wrevolving@gmail.com. No Bitcoin também está aberto, então hoje no final do dia a gente vai encerrar isso daqui. Quem tiver aquela última graninha aí para ajudar a gente, por favor, não deixe de doar, né? E aí amanhã eu vou fazer a consolidação disso tudo no vídeo do dia 17.
eu passo para vocês exatamente o total que foi arrecadado e coisa e tal, e aí eu vou transferir lá para o Alex Silva e depois vamos fazer todo o processo de coleta dos recibos e coisa e tal, né, das coisas que foram compradas e etc, né? Então é isso daí, mais uma vez, muito obrigado a quem doou, e se você puder doar, não deixe de fazer isso, né? Bom, os russos lançaram 27 drones Shahid contra a Ucrânia, todos eles foram derrubados, né, na noite de ontem para hoje. Parece que o rapaz que faz a arte gráfica lá no Ministério da Defesa ucraniano voltou ao trabalho, né, tirou uns dias de folga, mas voltou ao trabalho. Então tá aqui a arte de novo, com os 27 drones. Mas teve dois grandes pontos hoje, né, nessa guerra, né? Primeiro foi o ataque à refinaria de Kaluga. Olha que lindo isso. O pessoal tá ouvindo o drone, né? É isso daí, Bliat. Então, essa refinaria aqui, a refinaria de Kaluga, ela fica nessa posição aqui, pertinho de Moscou. E como eu falei para vocês, ela não é uma refinaria muito grande, tá? Mas ela é uma das mais recentes da Rússia, talvez a mais recente, né? Fica aqui nessa região, próximo de Kaluga. E é uma das mais novas, recém-construídas, recém-inauguradas e coisa e tal, e já foi para o saco, já vai ter que parar de funcionar por conta do ataque ucraniano. O Angry Ukrainian coloca aqui, ela é a 38ª maior da Rússia, não é das mais grandes, né? Ele não tinha nem colocado no mapa porque é relativamente pequena e coisa e tal, mas é um alvo fácil, estava perto da fronteira aqui com a Ucrânia, né? E no final das contas é isso daí. É importante ter esse ataque também nessa refinaria, né? Como ele coloca aqui, esse é as sanções que funcionam, né? Eu discordo um pouco, eu acho que as sanções no Ocidente funcionam sim, eu já expliquei para vocês. É lógico, não impedem totalmente a Rússia de vender petróleo e vender gás, mas diminuem muito esse volume e forçam a Rússia a vender por um preço mais baixo. Quem compra da Rússia acaba exigindo um preço mais baixo para fazer o negócio, né? Bom, em Belgorod é o outro ponto que está chamando muita atenção, né? Vocês lembram, alguns dias atrás, os russos da Legião Liberdade da Rússia, do Corpo Voluntário Russo e do Batalhão Sibéria, são unidades compostas exclusivamente por soldados russos, contrários ao Putin, que lutam na Ucrânia contra a Rússia, e eles fizeram uma grande operação aqui, invadiram vários pontos aqui do Oblast de Belgorod e de Kursk, né? E tem gente achando já que essa invasão aqui não é só um raid, não é só uma entrada ali só para chamar atenção, para desviar a atenção das tropas russas. Isso é o que todo mundo pensou, porque na verdade as operações que teve desse tipo até aqui eram todas assim, né? Mas pode ser que realmente a Ucrânia esteja querendo fazer alguma coisa aqui. O próprio Prigozhin alertou os russos que a maior fragilidade russa hoje em dia não é em nenhum ponto daqui da linha de frente dentro do território da Ucrânia, mas sim aqui em Belgorod, né? Ou seja, os ucranianos poderiam entrar por aqui e fazer uma grande volta aqui para atacar os russos pela retaguarda aqui, e isso iria certamente pegar os russos desprevenidos, né? E de fato, a facilidade com que esses grupos, que são grupos relativamente pequenos, conseguiram entrar e tomar cidades dentro de Belgorod, chama atenção. Se a Ucrânia botar uma tropa decente ali, botar um batalhão de verdade ali, meu amigo, varre Belgorod inteira e consegue atacar as tropas russas aqui pela retaguarda, né? Olha como é que está a situação lá em Belgorod hoje. Um monte de artilharia explodindo à distância, som de tiros, pessoas correndo, alarme de defesa antiaérea. O negócio realmente está feio lá em Belgorod, né? E algumas coisas foram atingidas, tá? A gente nunca sabe se é os ucranianos atingindo alguma coisa lá em Belgorod ou se é a própria defesa antiaérea russa, que é muito ruim. Os melhores sistemas de lançamento de foguetes antiaéreos russos estão na linha de frente lá na Ucrânia. Então, as cidades russas estão desprotegidas ou estão com sistemas muito velhos e acabam tendo esse tipo de problema, né? Não é a primeira vez que isso acontece. E
é realmente uma preocupação lá para eles, né? Bom, os russos estão tentando derrubar as torres de televisão de Belgorod e Kursk. Olha que coisa. Vocês sabem, começou hoje a eleição lá na Rússia, né? A eleição é 15, 16 e 17, termina no domingo, dia 17. E a preocupação do Putin é que esse ataque em Belgorod está sendo muito negativo para a imagem dele, né? Não que faça alguma diferença, é lógico que ele vai ganhar, todo mundo sabe que ele vai ganhar. A eleição lá é como disse bem o Peskov, é uma burocracia cara, né? Mas no final das contas, isso prejudica a imagem dele lá e ele está preocupado, está destruindo antenas de televisão na região de Belgorod, justamente para evitar que as informações dali passem para outros lugares, né? Os russos estão dizendo que os ucranianos lançaram um assalto com helicópteros em Belgorod. De novo, ou seja, isso não seria mais um mero raid, um mero ataque ali pontual, não, é realmente uma invasão de Belgorod. Eu acho que isso daqui ainda está muito suspeito, eu não acreditaria nisso daqui ainda não. Mas é o que estão falando, eu estou trazendo a informação para vocês aqui. O inimigo, no caso os ucranianos, aterrizaram tropas a partir de helicópteros, existem muitas batalhas na área, soldados do local reportam isso e a luta continua na região. O inimigo está ganhando força e equipamento das regiões ali em volta. Ou seja, aqui nessa região particularmente aqui, que é aqui Kozinka, né, segundo está dizendo aqui, os russos estão dizendo que controlam totalmente, mas os ucranianos estão fazendo operações ali também. Aqui, ó. Kozinka, bem aqui, teria sido colocadas tropas ali. Sim, em Kozinka, realmente eles lançaram tropas com helicópteros de uma altitude muito baixa. A defesa antiaérea não pode fazer nada sobre isso, infelizmente. De acordo com a última informação transmitida do solo, o inimigo está tentando ocupar prédios residenciais para ganhar um ponto de apoio ali, né? Então, ou seja, continua a situação ali em Kozinka. Kozinka, essa cidadezinha aqui, é do lado de Graivoron. Graivoron, na última vez que os ucranianos entraram aqui, né, que o Corpo Voluntário Russo e a Legião Liberdade da Rússia entraram aqui, eles chegaram a tomar Graivoron, toda essa área aqui ficou sob controle deles, depois eles retrocederam. Mas chegaram a tomar até aqui Graivoron, né? O Corpo Voluntário Russo parece que fez a aterrissagem lá em Kozinka com tropas aerotransportadas, eles estão dizendo aqui que foi isso, né? Eu não sei, não estou dizendo, não acredito se realmente vai ser isso daqui, né? Em Kursk também, segundo eles estão dizendo, tem uma campanha de desinformação dos ucranianos. Eles dizem a história como resultado de um rompimento na fronteira e os conscritos, né, os recrutas russos que estavam tomando conta dali sofreram muitas perdas. Os hospitais estão cheios de gente, né? Então, olha só. Isso aqui, segundo os russos estão dizendo, isso daqui é desinformação dos ucranianos, não é verdade, né? A gente sabe que, de fato, quem está guardando a fronteira ali na região de Belgorod e na região de Kursk são realmente recrutas, é gente que acabou de entrar para o exército, que não tem nenhum conhecimento de nada, que foi colocado ali justamente porque os russos imaginavam que os ucranianos não fariam uma operação naquela região, né? Mas não se sabe se isso daqui é verdade ou não. Os russos estão dizendo que é mentira, que não teve tantos conscritos assim sofrendo perdas e indo para hospitais e coisa e tal. Vamos aguardar mais uns dias. Em alguns dias a gente vai ter a notícia correta disso daqui, né? E segundo o canal Hungarian Beekeeper, né, apicultor hungariano, o vilarejo de Kozinka está sob controle da RDK e da LSR, ou seja, do Corpo Voluntário Russo e da Legião Liberdade da Rússia. Ou seja, há controvérsias aqui. Os russos dizem que estão dominando Kozinka, o pessoal do RDK e do LSR estão dizendo que estão dominando Kozinka, né? A gente não sabe exatamente quem é que está dominando aqui. De novo, isso daqui em algum tempo a gente vai ficar sabendo qual é o resultado real disso daí, né? Agora, de qualquer forma, a coisa está meio apavorante lá em Belgorod, algumas imagens aqui da cidade. Aparentemente algum míssil que caiu ali na região, ou então algum foguete da defesa antiaérea que acabou perdendo o controle e caindo e causando incêndio lá em Belgorod, né? Os shopping centers todos foram fechados ali na região, justamente porque
com medo de bombardeio e coisa e tal. Alguns deles estão bastante danificados já. Isso foi feito lá na região de Belgorod. Isso daqui é um caso de um... Olha só, dá para ver aqui que o caminhão está ali e cai um míssil em cima dele. Não se sabe se é um míssil que caiu ou se é um foguete de defesa antiaérea que se espatifou aqui. Dá pra, pelo formato meio aberto, assim, dá a impressão de ser um foguete, né? O fato é que causou um incêndio aqui nesse carro, danificou outros carros na região, mas não parece ter causado nenhum dano, nenhuma morte em civis por aqui, né? Bom, aqui é uma imagem do Corpo Voluntário Russo dizendo que pegaram reféns, pegaram russos que se renderam para eles aqui. Ó. Segundo estão dizendo aqui, essa imagem mostra um vídeo de russos levantando uma bandeira branca para se render no território de Belgorod, ou seja, dentro da Rússia mesmo. Vamos ver se a gente consegue enxergar isso daqui. Ah, tá aqui, ó, a bandeirinha branca que o pessoal tá botando mesmo. Uma bandeirinha branca aqui, eles estão no meio dos destroços aqui, devem estar sem munição, devem estar sem coisa, levantaram a bandeira branca para o Corpo Voluntário Russo e se renderam. Excelente notícia, tomara que tenham feito bastante prisioneiros de guerra nesse processo, né? Bom, e os russos estão fugindo da cidade de Graivoron, né? Como a gente falou, Graivoron é logo aqui depois de Kozinka, e é uma cidade um pouco maior, né? Um vilarejo um pouco maior, e, no final das contas, já chegou a ser conquistado pelos ucranianos aqui, ou pelos russos da Legião Liberdade da Rússia e do Corpo Voluntário Russo. Parece que o pessoal lá está fugindo ali da região. Imagens aqui do pessoal abastecendo para fugir ali da região, abastecendo o carro e partindo de lá, porque realmente o pessoal não está confiando nas defesas russas ali da região, né? E a Legião Liberdade da Rússia declarou um corredor humanitário para civis em Kursk e Belgorod, das 9 horas da noite de ontem, dia 14 de março, até as 7 horas da manhã de hoje, dia 15 de março. Então, esse corredor humanitário já passou e as forças depois irão atacar objetos militares russos na região cinza, que eles estão determinando que essa região cinza toda aqui, que é a área que está em disputa entre eles e as tropas russas, né? Então, ou seja, ele está avisando ao pessoal para quem puder fugir, aproveitar o corredor verde para fugir aqui da região, que eles vão fazer mais ataques por aqui, né? Ou seja, de novo, a minha opinião é que isso aqui ainda é um ataquezinho pontual, alguma coisa mais para distrair os russos do que qualquer coisa, mas vamos ver, né? Do jeito que está fácil eles avançarem aqui, pode ser que isso se torne algo mais importante. Bom, aqui também fizeram um ataque no campo militar de Voronezh, ali o campo militar de Buturlinovka. Eles já tinham atacado ontem, né? Ontem esse campo militar já tinha sido atacado, hoje novamente foi atacado. Aqui está a imagem dos tiros, o pessoal tentando abater o drone com tiros, né? Dá para ver os tiros traçantes aqui. Mas a gente não sabe ainda o resultado, não sabe se efetivamente atingiram o campo militar aqui ou não, né? A base aérea que tem aqui, e nem sabemos quais seriam os alvos, né? O que teria nessa base aérea que os ucranianos querem atingir, né? Esses ataques todos que aconteceram aí nos últimos dias, inclusive de ontem para hoje, aqui está uma lista dos drones ucranianos que foram vistos sobre o território russo, e tem alguns que a gente já conhece aqui, o Mugin 5, o Beaver, o UJ-22, o Morok, tem um monte aqui, o Lyuti, mas tem vários aqui que são novidade, que ninguém sabe, não tem o nome deles, ninguém sabe exatamente o que é isso daqui, mas foram usados nesse ataque, né? Isso aqui mostra uma das grandes diferenças entre a Ucrânia e a Rússia no que tange a drones, né? A Rússia tende a massificar a produção, eles pegaram aquele Shahed 136, estão produzindo em série aquilo ali, fazem uma grande quantidade dele e usam em grande quantidade, né? Isso tem uma vantagem, economia de escala. Você produz uma grande quantidade daquele drone, costuma ser mais barato produzir uma grande quantidade do que ter variedade. Mas a verdade é que a coisa não é tão óbvia assim, como eu expliquei para vocês, depois que a defesa antiaérea está acostumada com determinado drone, é mais fácil derrubar ele. Então isso acaba se tornando uma fragilidade para a Rússia. O fato da Rússia ter essa visão centralizada, né? Não vamos produzir esse tipo de drone aqui, é o melhor deles, vamos produzir em massa. Investir uma grana para produzir em massa
E a defesa antiaérea ucraniana hoje em dia derruba a grande maioria dos drones Shahed, pouquíssimos atingem o alvo no final das contas, porque já é conhecido, né? A defesa já sabe como atuar nesse caso. Isso sem contar os sistemas de defesa eletrônica, que também acabam sendo muito efetivos. A Ucrânia, ao contrário, tem um monte de iniciativa diferente, um monte de loja, de fábrica, até de gente amadora fazendo drone, coisa e tal. E com isso, é verdade, você não tem economia de escala. Mas no final das contas, se aquele negócio você só consegue produzir um determinado número antes dele se tornar ineficiente, a economia de escala não ajuda nada. É muito melhor você ter uma grande variedade de produção de drones, porque aí você tem justamente essa vantagem. O inimigo nunca sabe qual drone exatamente que está chegando ali, de como que ele vai fazer para evitar aquele drone, né? Então tem aqui uma enorme quantidade de drones que foram vistos nesse último ataque aí, vários usados em pontos diferentes, né? E alguns que a gente nem sabe ainda exatamente o que são esses drones, né? Isso mostra bem aquele ponto que eu falei sobre a descentralização da guerra, né? Como isso é uma vantagem cada vez maior na época da informação descentralizada e distribuída. Bom, aqui tem uma explosão de tanque na região de Kherson ali, né? Os ucranianos atingiram esse tanque aqui, que devia estar com muita munição, né? Como o pessoal está dizendo aqui, para ter uma explosão desse tamanho é porque o cara estava lotado de munição, esse blindado aqui, e quando o drone ucraniano atingiu ele, foi uma explosão realmente espetacular. Vou botar aqui na tela grande aqui, ó. Aqui o drone indo em direção a ele, né? Filmagem do drone. Aqui uma outra filmagem mais à distância. O dronezinho chegou. Tá chegando, tá chegando. E ó, pum. Realmente ele devia estar muito cheio de munição para esse tipo de explosão, né? Um pedaço vindo até aqui. Ó. O programa espacial russo continua tentando colocar um soldado russo em órbita através da explosão das coisas, né? Olha que coisa. Aqui tem um vídeo da destruição de 3 BTRs russos ali pelo pessoal da 47ª Brigada Mecanizada Ucraniana. Isso aqui é ali na região de Avdiivka, né? Aqui está a explosão dos BTRs aqui, acabaram todos destruídos. BTRs são esses veículos aqui de transporte de pessoal e foram atingidos por drones e artilharia e tiros de Bradley e acabaram sendo totalmente danificados ali. Excelente notícia. Aqui, também ali na região de Avdiivka, as forças ucranianas da 44ª Brigada de Artilharia jogaram uma munição fragmentante numa posição russa e detonou aqui, a posição russa aqui, começa a munição fragmentante, acaba atingindo ali o depósito de munição, grande explosão, grande sucesso aqui nessa região, né? Bom, aqui, olha só a questão dos blindados russos aqui, continuam todos destruídos, realmente cada vez mais blindados russos destruídos, né? Vamos falar sobre a linha de frente. Aqui em Belgorod, já entrou Belgorod aqui no mapa do Pulevolan, mas ainda não tem nenhuma área que ele dê como conquistada por tropas ucranianas, uma vez que só tem alguns indícios pontuais, você não tem muita informação ainda, né? Mas ele coloca aqui as tropas que estão chegando próximas, né? Os russos mandaram aqui algumas tropas aqui para a região para fazer a defesa e os ucranianos mantêm algumas tropas por aqui. Essas que estão circuladas com amarelinho é que chegaram recentemente, né? Então, essa é a situação aqui na fronteira. Vamos aguardar isso. Aqui em Bakhmut não teve nenhuma mudança. Como vocês podem ver, os russos continuam tentando avançar aqui em direção a Chassivyar, mas não teve nenhuma mudança. Ivanivsk continua na zona cinza aqui, sem controle de nenhuma das partes. Agora, aqui você vê um desdobramento ruim, né? A área em si não é grande, é uma área pequena aqui próximo de Berdych, mas principalmente aqui é Avdiivka, né? Lembra, a linha principal defensiva é justamente Berdych, Orlivka e Tonenk, né? Berdych não tinha sido atacada ainda estava na maior parte sob controle ucraniano. Parece que finalmente os russos conseguiram tirar os ucranianos de parte da cidade e conquistar uma parte dela. Isso não é uma boa notícia, né? Orlivka também ainda está disputada e Tonenk também. Veja, o principal objetivo ucraniano é esse rio aqui, ou seja, aqui que é a defesa principal.
Então, em tese, os ucranianos nem se importam tanto de perder Berdych, Orlivka e Tonenk. Mas eles estão fazendo esse esforço para manter as cidades, porque é justamente para desacelerar o avanço russo aqui, para conseguir parar essas tropas na região, né? O grosso da defesa está aqui depois do rio, aqui nessa região aqui de Seminivka, né? Uma outra notícia ruim é justamente aqui na região de Verbovê. Os russos avançaram nessa área aqui, que é uma área mais alta, e torna as posições ucranianas por aqui muito difíceis de serem mantidas. Tanto que os ucranianos foram obrigados a recuar e abrir uma grande área aqui, né? Chegaram algumas unidades novas aqui, os ucranianos estão fazendo, essa unidade aqui chegou de nova, né? Aqui foi recuo, tá vendo? Eles recuaram daqui para cá. Justamente não é uma coisa boa isso daqui também, realmente um problema aqui em Verbovê. Os ucranianos estão fazendo uma rotação de tropas em toda a linha de frente, possivelmente isso daí que deu oportunidade aos russos de avançarem aqui. A rotação de tropa é ruim no primeiro momento, mas acaba sendo positiva mais adiante quando as tropas novas descansadas têm uma disposição muito maior para a briga aqui na região, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala sobre mais um post do Medvedev reclamando querendo a destruição completa da Ucrânia, coisa que não adianta, eu já falei para vocês. Qual que é a grande questão aqui? O Medvedev ele tem que se proteger lá na Rússia, ele tem que deixar claro para o Putin que ele está muito do lado do Putin, que ele não quer nem saber e coisa e tal. Por quê? Porque, na verdade, o Medvedev seria a pessoa ideal para substituir o Putin. E o Putin sabe disso e o Medvedev sabe disso também. Então, ou seja, o Medvedev tem que tomar muito cuidado para não parecer uma ameaça para o Putin. Por isso que ele faz questão de fazer esses discursos translocados de tempos em tempos. É um pedido de socorro dele, né? Fala também sobre a reorganização das tropas ucranianas aqui, que o Sirski falou. Enfim, nenhuma grande novidade, né? A grande novidade é o início das eleições na Rússia, né? Isso aqui é uma sessão eleitoral em Belgorod. Como você pode ver, o comparecimento não foi essas coisas todas. O pessoal está mais preocupado em não ser atingido por uma bomba ou coisa assim, mas está aqui a sessão eleitoral, em tese, está pronto para votação lá na Rússia, né? A votação na Rússia é hoje, amanhã e dia 17. No dia 17 saem os resultados, que todo mundo sabe, o Putin vai ganhar com trocentos milhões de votos e coisa e tal, né? O pessoal está brincando aqui a questão de canetas com tinta que desaparece, estão sendo usadas aí em algumas sessões de votação e coisa e tal. Isso daí pode ser, né? É o que eu falo para o pessoal, voto físico, voto em papel, é muito mais fácil de ser fraudado do que voto eletrônico no final das contas. Mas enfim, essa é a situação lá na Rússia. Não que eles precisem disso, a eleição na Rússia, como diz o Peskov, é só uma burocracia cara. Bom, os Estados Unidos está considerando a possibilidade de transferir para a Ucrânia ataques com alcance de 300 quilômetros, né? Isso é uma coisa positiva, a Ucrânia já recebeu alguns ataques, mas eram ataques com alcance menor, de 165 quilômetros. Ainda assim, é uma arma muito poderosa, mesmo esse de 165 quilômetros, tem uma vantagem muito grande, a munição fragmentante dele é ótima, destruímos um monte de helicópteros russos ali em Berdiansk, mas esse de 300 quilômetros seria excelente, né? Bom, a Bulgária está mandando agora 30 transportadores de pessoal, 30 blindados para a Ucrânia. Isso tinha sido prometido já há um tempo, finalmente está chegando na Ucrânia, ótima notícia isso daqui. Portugal também vai alocar 100 milhões de euros para a compra de munição para a Ucrânia, naquela iniciativa da República Tcheca, né, da Tchequia. Então, excelente notícia, Portugal realmente fazendo a coisa certa, é o que eu falo, não é uma questão de entrar na guerra, o Brasil não precisava entrar na guerra, declarar guerra com a Rússia, não é isso. É a questão de deixar claro quem é o país correto e quem é o país errado nessa história e ajudar no que for possível. O que der para ajudar, a gente ajuda, né? Era isso que era para fazer, né? Enfim. E uma coisa que está curiosa, né, é que agora a Marine Le Pen está condenando de forma muito incisiva a invasão da Ucrânia numa mudança de turno, de retórica muito grande. Veja bem, ela sempre criticou a invasão da Ucrânia pela Rússia, mas era uma crítica mais ou menos parecida com a de Bolsonaro, né? Aquela crítica que não mas continua gostando do Putin, continua falando mal do Zelensky e não sei o que lá. Então, no final das contas,
a mudança é sensível ali, né? E o que aconteceu na França? O Macron falou que não tem esse negócio, não tem mais bandeira vermelha com a Rússia, que vai mandar tropas para a Rússia e coisa e tal. E o primeiro-ministro, né, o Attal, que é o primeiro-ministro lá da França, o primeiro-ministro da França não tem tanto poder assim, mas ele também fez um discurso muito incisivo, né, pedindo tropas francesas na Ucrânia e querendo um aumento da ajuda francesa para a Ucrânia e coisa e tal. Então, tá todo mundo alinhado, né? O Macron, o Attal, a Le Pen, todo mundo querendo isso daí. E aí, por quê, né? A grande questão é essa, o que houve, o que mudou nessa história toda, né? E, bom, tem muita gente dizendo que é a questão na África, né? Vocês sabem, a França tem muitos interesses na África ali. E a Rússia está minando esses interesses, né? E minando não do lado positivo. Eu já falei para vocês aquela história do franco suíço africano, né, que é uma moeda que é usada por vários países da África e que muita gente diz que, na verdade, isso daí acaba gerando uma riqueza para a França enorme, né? É uma espécie de colonialismo moderno. Eu não tenho certeza se eu concordo com isso não, porque a verdade é que nesses países da África você tem estabilidade monetária, ao contrário de outros países da África que têm moeda própria e a inflação bate 1 trilhão% por dia, aquelas maluquices, igual aqui no Brasil, igual na Argentina, né, de ter uma inflação perdida. Então, bem ou mal, o franco suíço é gerido pela França, mas é uma moeda estável nesses países, acaba sendo uma espécie de dolarização que a Argentina está querendo fazer, é o que esses países fazem com o franco suíço, né? No caso, uma franco-suitização e coisa e tal. Enfim, existe essa retórica anti-francesa na África. Então tem muita gente dizendo que as ações russas ali na África estão minando o poderio francês ali, e é isso que estaria forçando a França a agir. Eu não sei até onde isso é verdade, mas eu sei que essa influência russa na África é maligna. Sempre é, porque é influência russa, então é maligna. E bom, o Macron vai se encontrar nessa sexta-feira, hoje, com o Tusk, que é o primeiro-ministro da Polônia, e com o Scholz, que é o primeiro-ministro da Alemanha, né? Vai haver uma grande discussão que está muito aguardada, porque, né, o pessoal está botando um hype muito grande nessa discussão. Vamos ver o que acontece nisso daí. Não sabemos ainda o que vai ser discutido. Vamos falar no vídeo de amanhã, né, conforme tem alguma novidade, né? E, bom, como eu falei, os ucranianos estão fazendo uma rotação nas tropas, algo que estava sendo necessário há muito tempo. Isso pode ter dado vantagem para os russos temporariamente, mas como eu falei para vocês, é uma vantagem temporária. O fato de você ter tropas novas na linha de frente acaba compensando isso mais adiante em pouco tempo, né? Bom, a petição de descarga no Congresso americano, faltam ainda 35 democratas assinarem e pelo menos uns 10 republicanos, né? Tem que chegar a 41 assinaturas. 35 democratas, faltam 6 republicanos. Se 6 republicanos assinarem, já está valendo a petição de descarga, né? O pessoal está reclamando aqui, mas na verdade a explicação é que não há sessão desde o dia 13. Dia 13 foi a última sessão lá na Câmara americana, e agora dia 14, 15, 16, 17 e 18 não tem sessão. Eles voltam a se reunir na terça-feira, dia 19, justamente aí que vão se reencontrar de novo, aí que podem outros deputados assinarem essa petição, né? Então a verdade é essa. Vamos ver como é que vai caminhar isso daí, e lógico, precisa da ajuda de alguns republicanos. Esperamos boas notícias na semana que vem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.